Tônica da Alma para você, para te abençoar, para ministrarem na sua vida, no seu coração. Então, papel e caneta na mão. Atenção, começando 3209-3301, opção 1. 3209-3301, opção 1, DDD 31. Você vai ligar para cá, deixar a sua mensagem, não é mesmo, pastor? É, exatamente, Carol. Você sabe o que o pessoal tá rindo? Não, Fala, é pastor. muito. Fala. É muito meu povo. Aqui, ó, eu vou ter que chamar. Serginho, volta aqui. Volta aqui, Serginho. É muito pro meu povo. Não, brincadeira. Volta aqui, o pessoal. Aqui, programa ao vivo é assim, que a gente fica vermelho, começa aí. Fica fazendo papagaiada. Volta aqui, ele fica fazendo graça atrás das câmeras, gente. Eu não. E aí, a gente começa a rir. Ele tava lá, com a vassoura pulando. Voando com a vassoura. O Tiúlio tá de olho nele. Brincadeira, viu? O Tiúlio vai Aqui. contratar ele. É uma situação. É difícil que a gente tem que dividir a coisa. Você vai não dando conta, você passa pro outro, aí o outro começa a rir, vai passando, até a hora que tá todo mundo rindo, né? Mas isso faz bem pra alma, não faz? Faz muito. Sorrir. Na hora certa. E você pode também ligar e falar ao vivo no 3253-3320, DDD 31, 3253-3320. Ligue e fale ao vivo. Abre o seu coração, né? Pode ser um testemunho, pode ser às vezes alguma luta, dificuldade que você está passando. Nós estamos aqui, os pastores estão aqui para te abençoar. Já falei, pastor Rogerão, que bom Deus ver aqui. É um prazer, cara. É bom Canal. que o programa ao vivo é assim, né, pastor? É, tem essa liberdade. Pastor Rogerinho, ele foi o mais contido. Você conseguiu se segurar mais, pastor? Não, às vezes, cara. Eu rio pra dentro. Pastor Guerra, que bom ter o senhor aqui. Bom demais, né, cara? Quantos Tá hoje, bom, depois filho. dessa? Uai, depois dessa, uns 7 pra ele, né? E hoje um tema muito importante também, né? Todos os dias temas realmente que nos edificam. Temas que vêm do coração de Deus para o seu coração e para o meu coração, né? Com certeza, Deus vai direcionando aquilo que as pessoas vão precisando, trazendo para os pastores e trazendo aqui para o programa para que a gente possa conversar, né? E Deus leva a sério as alianças, não é isso mesmo? Sim. Esse é o tema de hoje, Deus leva a sério as alianças. Qual que é o texto base, pastor? Nós temos 2 Samuel 21, 1 e 2, né, que fala assim: houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou o Senhor e o Senhor lhe disse: há culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou: os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus, e os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los. Porém, Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Então, nós vemos aqui a questão, né, de quebra de aliança. Deus, ele não quebra aliança. O homem é que quebra aliança. Né? E Saul, ele quebrou a aliança. E Deus mandou destruir o povo, né? Porque ali havia uma quebra de aliança entre Saul e o povo, não de Deus. Deus sempre faz uma aliança e ele não quebra. Ele fez uma aliança conosco através de Jesus, né? Que foi a aliança dele de sangue, e aquele que realmente confessa e recebe Jesus como Senhor e Salvador, o Senhor honra ele. E todas as alianças que Deus fez com o homem, até Jesus, ele honrou. O homem é que quebrou. Não é? Então, nós vemos aqui uma história, né? E aqui no texto fala assim: vingados os gibeonitas, né? Que foi uma vingança que teve, né? Então, Deus, ele honra aquilo que ele faz, mas também ele é justo naquilo que é desfeito pelo homem, que é a aliança que Deus faz conosco. Não é? Então, nós temos que levar muito a sério, e muitas pessoas aí têm feito alianças erradas, sim, e pagado um preço alto por isso. Porque não é porque você fez a aliança errada que aquilo deixou de ser aliança, não é verdade? Exatamente. E é exatamente nesse ponto, Carol, que nós queremos focar
Porque nós estamos trabalhando alguns princípios que são estabelecidos por Deus. Então, nós trabalhamos o princípio de que todo pecado gera consequências, né? Aí trabalhamos outros dois princípios no programa anterior, que o tempo não apaga pecado e o pecado precisa ser remido. E agora nós estamos nesse quarto princípio, que é o princípio de que uma aliança que ela é feita, independente de qual é o padrão da aliança, Deus considera a aliança que foi feita. Quando a gente olha esse texto, principalmente no versículo 2, que o Senhor responde a Davi por causa dos 3 anos consecutivos de fome, o Senhor fala, por causa de Saul, a sua casa sanguinária, por quê? Porque Saul, por zelo, matou os gibeonitas. Quando a gente olha e vê Saul por zelo, então ele como rei e zelando pelo povo, que é a função dele como rei. Então essa era a responsabilidade de Saul, zelar pelo povo. Então por zelo, né, em favor do povo, ele matou os gibeonitas, que não podiam se defender. Mas quando Deus vê Saul matando os gibeonitas, ele então olha lá atrás a aliança que o povo tinha feito com os gibeonitas. Então, Josué, se você quiser depois, dê uma lida em Josué capítulo 9, que você vai entender exatamente esse contexto. Josué fez uma aliança com esse povo. E a aliança que Josué fez com esse povo era de não matá-los. E agora, Saul, ele está matando esse povo, quebrando uma aliança. Então, Saul está quebrando uma aliança que Josué tinha feito há mais de 400 anos atrás. Quando o povo entrou na terra e passou o Jordão e começou a conquistar, os gibeonitas vieram e fizeram uma aliança com Josué e os príncipes de Israel. E agora, essa aliança está sendo quebrada. E é esta aliança que está sendo quebrada, mesmo por zelo, que Deus está reivindicando. Epa, foi feita uma aliança lá atrás. Deus não esquece. Não esquece. Mesmo que seja, foi muitos anos. E aí é que está a questão. Foram muitos anos, o tempo não apagou. Isso. Né? Foram muitos anos. E quais foram os termos dessa aliança? Quando a gente para pensar nisso, os gibeonitas usaram de uma estratégia. Eles fizeram uma aliança enganando Josué, enganando os príncipes de Israel, para que essa aliança fosse feita. Eles mentiram, enganaram, fizeram uma encenação para enganar Josué e os príncipes de Israel. E eles fizeram uma aliança. E o texto, interessante que o texto, lá em Josué capítulo 9, diz: e os príncipes de Israel não consultaram o Senhor e fizeram uma aliança com os gibeonitas. E aí depois, 3 dias depois, eles descobrem quem realmente eram os gibeonitas, mas a aliança já tinha sido feita. E aí ela precisava ser honrada. E é exatamente isso que a gente precisa lembrar. Se você fez uma aliança enganado, você se permitiu ao engano. Você não consultou o Senhor. Se você acreditou numa mentira, é porque você deixou ser direcionado pelo seu coração. Então, estas coisas não invalidam, né, a aliança continua válida, porque ela foi estabelecida, ela foi feita. E essa foi muito importante você salientar esse aspecto de que você fez uma aliança, não consultou o Senhor, ou foi uma coisa extremamente impulsiva, levado pelo coração, essa história, sabe? Eu estava sentindo no coração e aí eu fiz. E a gente sabe que... do homem enganoso, exatamente, né? Então, Jeremias fala muito claramente sobre isso, que o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Quem conhecerá? Sim. Então, por isso que é muito importante você que está nos assistindo e você que está assistindo
reprisado esse programa, avalie com carinho, não tome decisões precipitadas. Sabe, se você não tem convicção de firmar uma aliança, um pacto, então não decida agora, né? Dê um tempo, ore, busque o Senhor e principalmente uma das coisas que mais nós recebemos lá na Clínica da Alma para ser ajudados, atendidos, são relacionamentos interpessoais, são alianças de casamento, não é? E depois, não é mais aquilo, eu acho que eu fui precipitado, já faz 30 dias, dá para rescindir. Olha, é sério, essa situação é séria. Sabe, você fazer uma aliança para resolver um problema que você está tendo, talvez por questão sexual, por questão, sabe, de carência afetiva, sabe? Pode ser um preço caro. Pode ser caríssimo esse preço, sabe? Então, hoje em dia, nós não temos a aliança, ou seja, como era praticado na época, no sentido de firmar a aliança através de um sacrifício, derramamento de sangue, porque hoje nós vivemos numa nova aliança. Esse sangue já foi derramado através de Jesus. Mas hoje é muito pior do que as alianças que eram do passado. Talvez você fale assim, não, mas nós estamos na graça. Mas é muito pior, sabe por quê? Porque é empenhado a sua palavra. Sabe aquela história do fio do bigode, antigamente que se usava? Pois é, hoje é uma palavra, a minha palavra empenhada. Eu vou estar na sua casa hoje à noite. Amanhã eu acerto com você. A minha palavra é a sua palavra. E isso é muito sério, porque a palavra de Deus diz que o que é ligado na terra também é ligado no céu. O que você desliga na terra é desligado no céu. Então, assim, tudo bem, hoje nós temos documentos, tem contratos, tem as situações onde tem... Mas você sabe que as pessoas muitas vezes hoje não querem cumprir nem os seus papéis, né? Mas Deus leva a sério a palavra que eu dei, o compromisso que eu firmei, não é? Eu vou ser fiel a você. Isso é uma aliança que está firmando. Obviamente nós vamos entrar mais detalhes a partir da semana que vem sobre isso. Eu queria colocar 3 coisas aqui, no sentido de que a pessoa faz aliança e depois ela arrepende. Entendi. Primeiro, o sentimento. Na área, né, o Rogério até colocou aí na questão de casamento, tudo, a pessoa envolvida por um sentimento, ela acaba fazendo aliança. Alianças feitas com base no sentimento. Nós já quebramos até, eu e o Rogério, a aliança de sangue que foi feita. A pessoa fez aliança de sangue com a outra. Segundo, emocional. Você é levado pelo emocional. Então, muitas vezes, a área emocional te leva naquele momento ali a fazer uma aliança. Terceiro é grupos. Você vai pelo grupo. Porque as pessoas, multidão. A influência do grupo. A voz do povo é a voz de Deus. Não vai nessa, não. A influência do grupo. Tem muitas pessoas que são influenciáveis e elas se levam facilmente por um grupo. Nós tivemos ali, não tem tanto tempo, naquele jogo de futebol onde aquela mulher foi até penalizada. Sim. A influência de um grupo. De um grupo. Exatamente. Às vezes, se ela tivesse só, ela não teria agido daquela maneira. Colocou Mas ela a cara foi dela tapa, levou E tapa. quantas pessoas estão pagando caro aí por isso? Por ser influenciada por um grupo. E criam uma aliança ali e depois aí vem, né? Aí cai a ficha. Puxa, por que eu falei isso? Por que eu aceitei isso? Por que eu aderi a essas ideias? E tem hora que não dá para voltar atrás, não. Não dá, não. A pessoa tem que assumir aquilo que fez. Não é? Então, igual a questão de Josué lá e os príncipes. Eles enganaram, vieram com o espírito de engano, mas fizeram, depois souberam, não tinha como voltar atrás mais, não. Antes de fazer aliança, você tem que assentar, calcular, orar, pedir a direção de Deus, não é verdade? Porque depois que foi feito, foi feito. Foi feita. E é uma coisa muito interessante, Carol, que nós não podemos negligenciar nesse contexto todo. Por que a aliança que Josué fez com os príncipes, junto com os príncipes, com os gibeonitas, era algo sério? Porque aquele povo era o povo de Deus, ele não era um povo qualquer. Então, quando você, como filho de Deus, faz uma aliança com alguém,
você não está comprometendo apenas você está comprometendo aquilo que você representa. E você representa o povo de Deus, você representa os filhos de Deus, você representa a igreja do Senhor Jesus Cristo, o corpo de Cristo. Então, por isso que muitas vezes a gente costuma dizer, né? Todo mundo faz e ninguém coloca no jornal. Mas quando um crente faz, isso vai para a primeira página. Claro, as luzes do mundo estão sobre você. Por quê? Porque você é luz nesse mundo. Isso. E o Senhor diz que se as trevas que estão em você, se a luz que está em você vier a ser trevas, quão grandes trevas serão? Então, quando você faz uma aliança, você está fazendo uma aliança que mesmo que você não use o nome do Senhor, mas está diante do Senhor e você representa o povo do Senhor. E o Senhor, Ele vai estar com os olhos atentos sobre você e sobre a aliança que você está fazendo. E não importa a idade, não é, pastores? Não importa a justificativa da maturidade. Eu não tinha. Isso é muito sério, não é? Lógico, porque muitas vezes a pessoa vai usar isso aí como justificativa. Mas isso não te isenta das responsabilidades. Não isenta, não. De forma nenhuma, entendeu? Então a gente vê que a pessoa fez a coisa consciente, não é? Muitas vezes levado por outro, mas a responsabilidade depois vem e as consequências vêm. Porque as consequências você vai responder por elas. E uma coisa que o pastor Rogerinho falou, que você tem que entender que você faz parte do povo de Deus. Você é a luz. Você é visado também. Onde você estiver, as pessoas estão de olho em você. Então a gente tem que entender isso. Eu queria que a gente comentasse, eu fiquei pensando, né, nessa questão que Deus ele leva a sério as alianças, e quando você é autoridade sobre a sua casa, né, sobre determinado grupo de pessoas, a seriedade que é porque às vezes você vai fazer algumas alianças que isso vai afetar diretamente o grupo de pessoas. Essa é uma situação que aconteceu nesse caso especificamente com Josué e os príncipes. Todo o povo então não tem aquele negócio de mas foi Josué que fez. Tá certo? Foi Josué que fez, mas ele como cabeça, aquilo que ele faz traz consequências para o resto. Né? Então, a pessoa que está numa posição de autoridade, aquilo que ela faz influencia todos que estão debaixo da sua autoridade. Se a gente parar para pensar hoje, né, o contexto que nós vivemos como nação, nós vamos ver que a própria situação como nação tem muitas consequências que hoje nós estamos vivendo e pagando por elas e que não foram diretamente uma decisão que nós, povo, tomamos. Mas alguém que estava numa posição de autoridade assumiu aquele compromisso e assumiu e fez uma aliança e nós vamos pagar o preço. Isso mesmo. Mas o que aconteceu com o pecado de Acã, né? Ou seja, sim, que foi, o Senhor disse que não era para pegar nada dos despojos, absolutamente nada. Mas ele pegou ali aquela taça, achou muito bonita, valiosa e colocou e escondeu nas suas roupas. Ou seja, quando eles foram enfrentar um povo insignificante, um exército insignificante de Ai, ali eles saíram corridos, não é? Por quê? Porque tinha pecado escondido no meio do próprio exército, ou seja, do próprio povo. Então, ou seja, muitas vezes nós respondemos por consequências de pecados de pessoas que estão investidas de autoridade. E serve para nós que exercemos autoridade sobre outras pessoas, para quê? Para que a nossa vida constantemente esteja no altar, né, do Senhor e que não haja nenhum pecado não confessado e que isso não venha afetar as demais pessoas que estão sob a nossa autoridade. É verdade. E, gente, vamos, pra gente fechar, vou mandar um beijo aqui
o irmão Joaquim de Caratinga está nos assistindo, Joaquim. aguardando esse beijo vindo Um abraço aqui. aí, Joaquim. De todo mundo, para o irmão Joaquim. Deus Deus abençoe a sua abençoe. vida. E ora para a gente fechando, pastor, para que realmente nós venhamos fazer as alianças certas. Amém. Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, Amém. porque quando nós buscamos o Senhor nos mostra os seus propósitos. Amém. E muitas vezes, quando nós fazemos uma aliança indevida, é porque nós não consultamos o Senhor, ou até mesmo consultamos o Senhor, mas deixamos nos enganar por causa dos nossos corações e da ansiedade da nossa alma. Livra-nos dessas situações. Amém, Senhor. E, Senhor, se já fizemos alguma aliança que não era aquilo que o Senhor realmente queria, nos dê forças suficientes para que nós possamos cumprir com a nossa responsabilidade diante dessas alianças. Que nós não venhamos, Senhor, ser pedra de tropeço e nem envergonhar aqueles que estão com os olhos em nós. Amém. Sustenta-nos e nos dê graça. Em nome de Jesus. Amém.